Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui é a Carolina Lopes e o intuito desse canal é falar sobre livros, filmes e todas as coisas que fazem parte da minha vida e desse universo, né, de criatividade, de textos, de histórias e coisas que a gente pode, né, usar para acrescentar na nossa vida. Para quem não me conhece, né, já acabei de me apresentar, e para você, né, que já me acompanha desde o início, quero agradecer pela paciência, porque já tem meses que eu não posto nada, fiquei focando, né, em questões pessoais e profissionais e acabei ficando sem tempo para poder gravar e editar os vídeos, porque dá, né, um pouquinho de trabalho, enfim. Mas quero te dizer que pretendo retomar, né, aqui tanto o canal do YouTube, quanto o Instagram, quanto o TikTok. Então, esclarecido isso, eu também preciso passar mais um recado. Nos vídeos anteriores, eu sempre me refiro como meu Instagram oficial, o @lina_lopo, que realmente era. Só que agora, com esse retorno, né, às gravações, eu decidi usar o meu perfil pessoal mesmo, abrir, né, deixar ele aberto, para também usar, né, como Bookstagram. Então eu não vou mais utilizar a conta @lina_lopo. Eu não vou apagar, eu vou deixar lá. Depois talvez eu apague, mas por enquanto vai ficar lá. Mas a nova conta, né, que eu vou usar como Bookstagram e também como perfil pessoal é @lopocarolina, tá? Lá eu falo, vou postar as prévias como eu postava antes no Lina Lopo, do livro da semana, ou do filme da semana, ou o vídeo que eu gravar no YouTube, eu vou colocar o resuminho lá, ou falar alguma coisa a respeito. E lá também achei interessante unir o perfil pessoal com o Bookstagram, porque, né, eu sou uma pessoa multitarefas, então eu não tenho só livros como algo que eu gosto muito, e eu percebi que eu poderia falar sobre outras coisas que fazem parte da minha rotina, e também é legal essa interação com vocês um pouco mais próxima, né? Falando sobre coisas da minha rotina diária às vezes. Também tem questões lá do teatro, né? Com o teatro que eu faço. Então tem várias outras coisas que fazem parte ali de quem eu sou, de quem é a Carolina, que eu achei interessante compartilhar também com vocês. Então te espero lá, @lopocarolina. O TikTok continua sendo @linalopo, tá? Então, feita essa introdução gigante, né, que eu fiz aqui agora, vamos para o que interessa? Bora pro vídeo. Bom, esse retorno, para retornar com chave de ouro, eu vou falar sobre um dos personagens, né? Vai ser um livro, né? Que tem como protagonista um dos personagens que eu mais gosto em toda a literatura e também, né? No cinema, enfim. Que só poderia ser quem? Sherlock Holmes. Hoje eu vou falar sobre Memórias de Sherlock Holmes, que pra mim é um livro um pouco polêmico. Se você tem, né, ele vende individual, né, eu até tenho a edição de bolso mas esse daqui, né, que eu estou mostrando é o box da HarperCollins. Vem o box com 4 livros, que eu já até apresentei aqui no canal, e o que contém o livro que eu vou falar hoje, que é Memórias de Sherlock Holmes, é o volume 2, que é o azul da lupinha aqui, tá? Então, Memórias de Sherlock Holmes é uma coletânea de pequenas histórias, né? O estilo desse. Não é um conto completo, que nem, por exemplo, o Cão dos Baskerville ou Um Estudo em Vermelho. São várias pequenas histórias, né? Similar às aventuras de Sherlock Holmes. Porque como eu já expliquei nos vídeos anteriores sobre esse personagem, sobre essa história, sobre esse autor, as histórias de Sherlock Holmes, elas eram publicadas na Inglaterra, né? Eram escritas por Sir Arthur Conan Doyle, que realmente era um cavaleiro da rainha. E eram publicadas em folhetins. Então, né? Na verdade, né? Essas pequenas histórias eram publicadas diariamente e depois formaram seus livros reunindo, né? E chamando Memórias de Sherlock Holmes, As Aventuras de Sherlock Holmes. E o que é curioso, né? Nesse Memórias de Sherlock Holmes?
antes de eu fazer um resuminho, né, de cada história. Esse livro termina justamente com a história, né, que nesse livro surge o professor Moriarty durante esses contos. E o Sir Arthur Conan Doyle resolveu dar um fim no Sherlock. Falou, vou matar esse cara, esse personagem. Porque o personagem cresceu, né, mais do que o próprio autor. E esse autor, o Arthur Conan Doyle, ele tem outros livros, né, publicados. Só que o personagem ficou gigante, né? O personagem superou o seu criador. E isso começou a incomodar ele ali. Então ele ficou meio que de saco cheio de publicar a história de Sherlock Holmes e decidiu matar o Sherlock Holmes nesse livro. Que é justamente no último conto, que eu já vou comentar até dele aqui. O problema final. São 11 pequenas histórias que formam Memórias de Sherlock Holmes. A última é O Problema Final. Que é justamente onde tem o grande encontro entre os antagonistas, Sherlock Holmes e Moriarty, lá naquele abismo, uma espécie de cataratas, que, segundo, né, a narrativa do Dr. Watson, os dois, na briga, se jogaram ali, e antes disso, né, o Sherlock Holmes já tinha anunciado para o Watson que considerava o professor Moriarty como um grande gênio do mal e que ele, com prazer, né, com certo prazer, ele daria a própria vida para livrar a humanidade de um gênio tão mal quanto o professor Moriarty. Então, né, o Sherlock Holmes ele meio que teria se sacrificado ali para poder livrar a humanidade do professor Moriarty. A última história fala justamente desse encontro, como acontece, e dá a entender que o Sherlock morreu. Só que aí, né, começaram a encher o saco do Arthur Conan Doyle para ressuscitar ali o Sherlock, para ele voltar a escrever. E por isso que tem depois, né, outros livros. Apesar do Sherlock morrer no final deste, né, supostamente morrer, este não é o último livro de Sherlock. Tanto que esse aqui é o volume 2 apenas da coleção da HarperCollins, que está, pelo menos até onde eu me lembro, em ordem cronológica. Então existem outros livros posteriores, inclusive contos, né? Tem o Vale do Medo, que é um dos últimos contos envolvendo esse personagem. Então fiquem tranquilos. Ele resolve matar, mas todo mundo perturba ele lá, bate na porta dele. Que isso? Vai matar o Sherlock Holmes? Ele vai lá e não, beleza. Por favor, me deixem em paz, me deixem dormir em paz. Eu vou voltar a escrever sobre Sherlock Holmes. Então, comecei falando do último para dar essa explicação para vocês. Então, o problema final fala isso, é o grande encontro entre Sherlock Holmes e o professor Moriarty. E agora eu vou falar, assim, um pouco sobre cada história, microhistória. Estou aqui com a minha cola, porque são 11, né? Agora são 10, porque eu já falei do último. Esse livro começa com a história Silver Blaze, que é o nome de um cavalo de corrida que é campeão de tudo quanto é torneio que ele participa. Só que tem um momento que ele simplesmente some. E aí chamam o Sherlock para poder decifrar esse mistério. Ele acaba decifrando e, enfim, acontece ali umas coisas interessantes. Tô tentando não dar spoiler para vocês, hein? A segunda história, né, dessa coletânea é O Rosto Amarelo. Que o marido, né, chama o Sherlock e fala, pô, tem a casa aí vizinha que a minha mulher vive indo lá e vive negando, diz que não vai, que não foi, vai escondida, e fala que não tem nada a ver, e eu tô desconfiada. E aí o cara passa um dia ali e vê na janela, né, um rosto todo amarelo, todo esquisito ali, como se fosse um monstro. E aí a história vai ficando cada vez mais curiosa, até que o Sherlock Holmes fala, quer saber, vamos lá ver o que tá acontecendo nessa história. E ele efetivamente vai até a casa e descobre, né, o que a mulher do cara tava escondendo ali. A terceira história é O Corretor. Um cara, né, um corretor, ele tava tentando, né, uma vaga de emprego numa empresa grande. Só que aí ele é abordado por um sujeito que ele percebe que tem tipo um dente de uma obturação de ouro, né, que antigamente era muito comum, que oferece assim, um emprego que seria um negócio da China, e fala que disputou com não sei quem dessa companhia grande, só que ele nunca ouviu falar dessa outra companhia que o cara tá oferecendo.
Só que o cara enrola tanto ali, esse cara, né, prometendo mundos e fundos, que ele acaba aceitando a proposta, ver qual é a da proposta. Só que começa a estranhar as condições. Primeiro que esse cara, né, que abordou ele, pede para ele escrever um bilhete, meio que desistindo da vaga de emprego da outra empresa. Aí o cara fala, esteja a tal hora, em tal lugar, que seria a sede da empresa ali na cidade. E ele efetivamente vai. Quando ele chega lá, ele encontra um outro cara praticamente idêntico a esse que abordou ele. E ele até percebe que meu cachorro, se vocês escutarem isso, gente, é o meu cachorro roncando, tá? Por favor. Eu não sei, né? Quem já assistiu o vídeo aqui no canal já sabe que ele derruba tudo, derruba minha câmera, enfim, ronca. Mas enfim, voltando. Ele percebe até que a obturação de ouro mal feita é no mesmo dente. Então ele começa a pensar que são a mesma pessoa. Ele chega lá e vê uma mobília ínfima para uma grande empresa, uma mesa, uma cadeira, um calendário. Ele já começa a ficar com o pé atrás ali. E aí percebe essa questão, né, da obturação ser idêntica. Ele já fica mais ainda desconfiado. E o cara ainda passa uma tarefa assim esdrúxula, que é para ele ficar vendo lá na lista telefônica todos os nomes de quem presta serviço X lá que ele fala. E aí ele, em vez de fazer isso, né, ele fica muito desconfiado, ele vai até o Sherlock Holmes para perguntar, né, para ele ver o que tá rolando ali, se ele tá tomando uma volta e tá uma merda. Já deu spoiler, olha só. Confia em mim, não. Quarto caso dessa coletânea se chama Gloria Scott, que é o primeiro caso resolvido por Sherlock Holmes. O Sherlock Holmes vai até a casa de um amigo e aí o pai acaba ficando doente depois que um sujeito chamado Hudson chega lá na casa dele. E o filho fica, né? Porque o mistério da doença do pai circunda justamente a chegada desse homem na casa deles. E o homem parece, assim, exercer um pouco, né, de uma certa ameaça, né, uma certa pressão em cima do pai. E o Sherlock também vê uma tatuagem e o pai fica meio nervoso. E aí o Sherlock vai catando ali os detalhes da história e consegue solucionar também esse problema. A quinta história dessa coletânea se chamou Ritual Mulgrave, que na verdade é uma questão de família. E o Sherlock vai até a casa deles para poder solucionar a morte do mordomo. Só que chegando lá, ele acaba descobrindo, né, tem esse misterioso ritual Mulgrave, e ele acaba descobrindo simplesmente um mapa de um tesouro. Uhul! O sexto conto é Os Senhores de Reigate. O Watson, depois que o Sherlock Holmes passa por um mal-estar, leva ele para o campo para ele poder descansar. Só que, né, sabemos que o nosso detetive, ele não descansa, né? Ele fica meio doido quando ele não tem nada pra fazer. Então, ele acaba, né, parece que chama, né, as coisas acontecem, onde ele passa, acontece alguma coisa para ele resolver. Aconteceu um assassinato misterioso e ele acaba, né, ficando muito curioso por aquele assassinato, porque, na verdade, eles estavam pensando, né, numa tentativa de roubo, né, que virou latrocínio. Só que ele vê que, na verdade, foram subtraídas ninharias, e aí ele começa a investigar esse assassinato aí com mais profundidade. A sétima história dessa coletânea se chama O Aleijado. Nessa história, o Sherlock ele vai resolver, né, vai tentar solucionar o assassinato, né, do marido durante uma discussão ali com a esposa. E ela fica, né, assim, meio que em estado de choque por um tempo, e ele vai investigar o local onde aconteceu o fato. Ele percebe que, na verdade, não estavam só os dois ali, né, sozinhos naquele local. Na verdade, tinha uma terceira pessoa e mais um animal ali na história. Depois também a esposa é vista falando com um sujeito meio esquisito, e aí ele começa a juntar ali as peças para poder resolver o problema. A oitava história dessa coletânea se chama O Paciente Interno. Nessa história, que eu achei assim, uma das mais interessantes desse livro, um médico procura o Sherlock Holmes dizendo que na verdade, seu sócio, né, que também é paciente dele, mudou completamente de comportamento. Esse
cara, né, esse sócio do médico, ele contratou, né, forneceu os meios para o médico exercer sua profissão, em troca de uma participação nos lucros também para ele fazer o próprio tratamento desse cara. E estava tudo correndo muito bem, só que um belo dia chegou, né, nesse consultório desse médico, que funcionava na mesma casa, né? Antigamente era muito comum que o médico atendesse em casa, na própria casa, ou então se locomovesse até a casa do paciente. No hospital era só para coisas mais graves mesmo. E aí um dia o médico estava atendendo, chegaram duas pessoas, um senhor idoso e um mais jovem, falando, né, que o senhor idoso estava sofrendo de alguns ataques e não sei o quê. E aí no meio da consulta o idoso, ele sofre um ataque, e aí o médico vai buscar o remédio, quando ele volta os dois já tinham sumido. E na segunda vez que eles apareceram, lá no consultório, o idoso entrou e o jovem ficou do lado de fora. E aí, depois que eles foram embora, o paciente, né, interno, que seria o paciente interno, reclama com o médico que notou que seu quarto teria sido mexido ali, alguém teria entrado, mexido, remexido em algumas coisas. E aí, quando o médico conta, né, quais foram os pacientes que chegaram lá, ele muda totalmente o comportamento, fica, assim, receoso, enfim. E quando o Sherlock Holmes pergunta para ele o que estava acontecendo, ele prefere ocultar e acaba pagando aí as consequências. A nona história dessa coletânea também é muito interessante, se chama O Intérprete Grego. Um tradutor vai até o Sherlock Holmes para contar, né, com um trabalho inusitado que ele foi obrigado a fazer, que ele foi meio que sequestrado ali, levado para uma casa que ele não sabia onde era. Chegando lá, tinha um cara todo enrolado em atadura, que nem uma múmia, e só falava grego, e ficou um cara ali do lado, dizendo para ele, né, o que ele tinha que falar e querendo a tradução da resposta da múmia lá, do cara cheio de atadura. E aí, só que ele ficou muito curioso com a história, e ele, quando ele começou a perceber que o outro, né, o carcereiro da múmia, não entendia grego, ele começou a falar, né, as perguntas que o outro mandava, só que colocava umas palavras soltas ali para perguntar pro cara, né, que estava todo cheio de atadura, quem ele era, o que estava fazendo ali, o que estava acontecendo. E o cara ia respondendo, e aí depois chega uma mulher que, assim, abre a porta e reconhece o cara que estava cheio de atadura, estava num estado lastimável, o cara. E aí ele leva as informações ali pro Sherlock Holmes, que faz o trabalho dele, né? A 10ª história se chama O Tratado Naval, que, né, um personagem, né, ele fica responsável por guardar um tratado sigiloso que não poderia vir a público, pelo menos até uma certa data. Tinha uma data para ele vir a público, antes disso seria prejudicial. Só que ele, né, um dia ele estava trabalhando até mais tarde, deixou o tratado na mesa dele e desceu. Quando ele chegou, né, porque ele estava chamando o empregado não ia e tal, ele desceu para ver o que estava acontecendo. Só que quando ele chegou lá onde fica o empregado, eles ouviram, né, que a sineta da sala dele estava tocando direto e não tinha ninguém lá, que ele não estava lá, ele tinha saído. E eles sobem, eles voltam, né, para onde é a sala do cara, onde estava o tratado, e veem que o tratado simplesmente sumiu. E aí o cara cai no desespero, né, porque é uma informação privilegiada de governo, e se viesse a público antes do combinado, né, poderia causar um estrago muito grande. Só que aí ele conta com a ajuda do nosso detetive super competente, Sherlock Holmes. O último seria O Problema Final, eu já comentei no início do vídeo, que é justamente onde seria o desfecho da história, né, de vida, né, do personagem Sherlock Holmes. Mas, graças a Deus, o pessoal encheu bem o saco lá do Arthur Conan Doyle para ele continuar escrevendo outras histórias do detetive mais famoso do mundo. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Já sabem, no início do vídeo eu também expliquei a questão do Instagram, se vocês quiserem me acompanhar lá, para falar sobre livros e outras coisas que fazem parte da minha rotina, ou que vocês queiram acrescentar. @lopocarolina. E o TikTok continua @linalopo. Então é isso.
Espero que vocês tenham gostado do retorno. Pode comentar, mandar mensagem, deixar aqui embaixo seu comentário. Compartilhe esse vídeo para ajudar o projeto, tá? E obrigada pela paciência, pela atenção, né? Pelo seu tempo. E até a próxima.